Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Cecília Seabra, palestrante e docente. Meu nome é Matthew Shirts e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Cecília, muito bem-vindo, viu? Obrigada, Matthew. Um prazer estar aqui com vocês e ter recebido esse convite. Conta um pouco, você está aqui sob o título de liderança feminina, que é um dos nossos favoritos. Conta o que você faz com comunicação e sustentabilidade. Olha, eu faço muita coisa. Sei. E eu gosto de contar que o que eu faço hoje, na verdade, é um produto do que eu fiz e venho fazendo, né? Assim, é muito um produto de uma mudança de carreira que eu fiz lá em 2018, quando eu decidi que eu não queria mais ficar num ambiente em que eu precisava competir o tempo inteiro para poder conseguir alguma coisa. E aí eu decidi que a minha carreira ia ser voltada para compartilhar e colaborar mais, e não competir tanto. E isso veio de uma construção aí de 25 anos que eu estou atuando, né, os últimos 14 com a sustentabilidade junto da comunicação. Eu comecei minha carreira em agências. Agências de comunicação corporativa. Tá? Que na época o forte ali era muito assessoria de imprensa, porque a gente está falando de 2000, bem antes das redes sociais, bem antes dessa dinâmica que a gente tem hoje de relação entre marcas e pessoas, né? E aí comecei minha carreira ali, fiquei 11 anos nesse segmento. De imprensa. Isso, nesse segmento, fazendo muita gestão de crise, fazendo muito apoio ao desenvolvimento de negócios e de projetos. E aí quando chegou ali em 2009, 2010, em que a gente já tinha uma pressão muito crescente, não só pela mudança um pouco na dinâmica de comunicação e de relacionamento entre as marcas e as pessoas, mas também pelas demandas da própria sociedade em relação a mais responsabilidade na atuação das companhias, mais senso de impacto e tratamento desses impactos, eu comecei a ver que a comunicação não era mais suficiente para me ajudar a dar conta de tudo que eu precisava dar. Fui me especializar em Economia e Gestão da Sustentabilidade na UFRJ. Fiz essa especialização e ali eu decidi que eu queria mudar de carreira. Eu queria Esse é o mestrado? Ainda não, foi uma pós-graduação lato sensu. Lato sensu, isso, uma pós-lato. E aí eu resolvi que eu queria ir para dentro das empresas, porque como consultora a gente tem uma atuação um pouco limitada, né? A gente recomenda, mas não necessariamente as pessoas vão atuar. Sim. No sentido da recomendação, e depois aquilo gera uma crise, gera problemas que poderiam ser evitados com um olhar um pouco mais maduro, no sentido de compromisso e responsabilidade realmente de quem está sentado dentro das corporações. E eu quis ser essa pessoa. E aí eu passei 7 anos em gestão executiva, muito ligada à reputação, a impactos e com uma atuação bastante abrangente. Explica um pouco para mim o que é gestão executiva. Porque eu não sei de gestão executiva. Dá um exemplo. Se eu sou executivo, digamos. É ali aquele cargo de média liderança, sabe? Em que você é pressionado por todos os lados dentro da companhia. O primeiro que chega, o último que come, o responsável por tudo que sobe. Época, é isso. A gente está ali num pedaço em que a gente tem aporte estratégico, mas também tem responsabilidade pela operação, sabe? E foi um período riquíssimo, assim, que eu pude aprender muito sobre negócios. E isso fez muita diferença na minha visão, né? Que até então era uma visão consultiva. E aí eu agreguei aí uma camada gerencial, uma camada estratégica, para entender um pouco por que as coisas são como são, que não necessariamente é porque a gente não sabe como elas devem ser. Né? A gente sabe e faz o mais próximo do melhor possível, mas a gente sabe que tem muitas dificuldades no dia a dia. Mas isso você levou a sustentabilidade para isso? Levei a sustentabilidade para isso, porque o que mudou muito, esse momento da minha especialização, mudou completamente a minha visão sobre o meu trabalho. E depois eu aprimorei isso no mestrado acadêmico mais tarde. Mudou muito a minha visão no sentido de que, no sentido de entender a cauda longa das ações que a gente toma, né, ao longo das decisões que a gente toma, e o impacto que essas decisões implicam, né? Então, assim, naquele momento eu comecei a entender o que é esse senso de impacto que a gente precisa ter no dia a dia.
E depois, quando chegou em 2018, e eu já estava atuando como gestora, eu resolvi voltar a estudar, aí fui fazer um mestrado acadêmico. Eu já estava dando aulas nessa época, dando aulas na pós-graduação. E aí, quando eu fiz o mestrado, fiz na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, fiz meu mestrado, comecei a atuar também como docente na graduação. E aí foi outro momento da minha vida, né, que me trouxe até aqui, na verdade. Porque nesse momento eu tinha a oportunidade de ver as pessoas chegando para o primeiro dia de vida profissional delas dentro de um curso de graduação. Tinha a oportunidade de pesquisar e olhar para as tendências, olhar para onde as bússolas estão apontando e ver em que medida essas distâncias, né, a gente conseguia calcular essas distâncias. Tinha a oportunidade de atuar dentro das empresas, porque quando eu resolvi sair de gestão, eu fui atuar novamente como consultora, mas aí mais voltada para a estratégia e não só para consequência dessa decisão estratégica. E já estava atuando como palestrante, como educadora dentro das empresas. Então eu consegui ter uma visão muito ampla da formação profissional, as decisões de negócios e todos os ajustes de rota que a gente precisa dar conta de fazer para, de fato, poder entregar as transformações que a gente precisa, os resultados que a gente precisa. E essa hoje é a minha atuação. Eu estou na graduação, estou na pesquisa, estou na consultoria e estou no desenvolvimento de pessoas dentro das universidades corporativas, das empresas, basicamente voltada a poder fazer com que as pessoas se sintam mais capazes e mais fortalecidas para lidar com as coisas que a gente precisa lidar hoje no trabalho. O que você fala para as empresas de sustentabilidade? O que você manda fazer, recomenda, enfim, o que a gente o verbo manda, que você quiser. O que a gente manda fazer é muito bom, né? Mas, enfim, assim, a gente vê que existem alguns tipos de companhias, né? E aí a gente fala sobre companhias, mas, na verdade, alguns tipos de lideranças dentro das empresas, né? Porque as empresas são um produto das pessoas que estão lá. Mas a gente tem pessoas que hoje estão à frente das companhias, têm poder de tomada de decisão e de execução, e entendem que precisam agir e vêm forçando o leme para que essa transformação aconteça. E aí, né, vai muito da prioridade de cada negócio, mas você tem negócios muito voltados para a redução de desigualdade, por exemplo, né, e essas eu gosto de brincar que você quer começar a reduzir desigualdade, começa a equilibrar um pouco a distância entre o teu maior e o menor salário, que você já cria um impacto muito grande, né? Você fala disso, esse é um assunto muito bom. Falo, porque... Que eu ouço pouco, na verdade, na área de sustentabilidade. Porque a gente fica olhando muito para fora, né? A gente olha muito para a coisa do impacto ambiental. Óbvio que a gente tem que olhar para todos os pilares da sustentabilidade do ESG, mas muitas vezes o dever de casa não está feito dentro da companhia, né? E você pega empresas com os altos executivos ganhando salários bons. Não, excelentes, né? Bons. Excelentes. Você pega os cargos mais baixos ganhando salários muito insuficientes para uma vida digna, realmente, né? E tendo que arcar com todos os seus custos, enquanto os altos executivos, além dos seus salários excelentes, têm ainda enormes privilégios pagos pelas suas companhias. Então, assim, é um pouco até hipócrita, né? Você atuar com muitas coisas fora, quando na verdade você podia estar causando um impacto muito, muito bom, muito importante, ao trazer uma mentalidade de gestão mais próxima do que a gente precisa ter hoje, né? Porque se a gente continuar ampliando o fosso de desigualdade, como a gente vem ampliando ao longo de todas essas décadas, a gente já sabe que a gente não está indo para um lugar legal, né? Qual é a reação quando se fala isso para os executivos? Imagino, você é contratado para falar com executivos. Quando você dá esse recado, que inclusive é um recado interessante, porque é algo que eles controlam. Não é como o ambiente, que às vezes é um pouco mais abstrato, o impacto e tal.
Qual é a reação? É desconfortável. É desconfortável? O que eles dizem? É desconfortável. Eles dizem que eles, assim, na verdade existe um entendimento de que isso é necessário, mas do entendimento à ação, a gente sabe que as coisas nem sempre acontecem. Sim. Né? Eu posso entender que eu preciso viver num ambiente diferente, mas daí eu estar disposta a viver nesse ambiente diferente são duas coisas bem diferentes. E o que eu sinto hoje que falta muito nas empresas é essa disposição para mudar. Né? O entendimento de que é necessário mudar, tem uma grande parte que já tem. Né? Enquanto tem outra que não, mas enfim, como tudo na vida. Mas vamos ficar só com essas empresas que já entenderam que precisam mudar. Né? Entre entender que precisa mudar e de fato conseguir implementar mudanças, tem uma distância. E eu acho que hoje a grande dificuldade da gente que atua nessa área, né, que está de fato focando o nosso trabalho em transformações, é fazer com que as pessoas de fato ajam. Né? Porque o entendimento, o compromisso e tal, a gente já conseguiu evoluir. Agora, agir de fato, eu acho que a gente ainda está bem aquém do que a gente poderia. Sabe? E você tem alguma técnica para facilitar isso, para assim, provocar isso? Vou te dizer, Matthew, que assim, eu comecei a conseguir ter melhores resultados quando eu parei de falar algumas questões e comecei a falar mais língua de negócio. Por isso que eu digo que essa minha experiência no corporativo foi tão importante. Porque eu não consigo convencer, não é uma questão de convencimento, mas é difícil a gente se comunicar usando um idioma que não é comum. Né? E você, como um estrangeiro no Brasil, sabe do que eu estou falando, porque não é só sobre a língua que você fala, mas é sobre a sua mentalidade, sobre a sua cultura, sobre aquilo que forjou o teu ponto de vista sobre as coisas, né? E as suas experiências e o que você entende do mundo a partir delas, né? Então, o meu grande foco tem sido falar a língua dos negócios, né? Feito as pessoas entenderem que a gente não está falando só de meio ambiente, só de pessoas, só de governança, só de ética. A gente está falando de resiliência, de business, de você ter um mercado consumidor longevo, de você ter um negócio longevo, de você ter uma empresa que está preparada para responder às pressões que só sobem e que a gente precisa responder. Né? Então, E aí é muito bom porque ninguém trabalha sozinho. Né? Então, enquanto eu estou dizendo isso, tem uma legislação que está mudando, tem uma regulamentação que está sendo implementada, tem uma demanda social que está acontecendo. Né? Então, é muito importante essa organização também de todos os setores, de todos os atores sociais, porque quanto mais a gente escutar as coisas em diferentes ambientes, não é mais fácil, mas vai ficando mais difícil você manter o pé num lugar que precisa ser deslocado um pouquinho para outra posição. Né? Sim. Então, a primeira questão da sustentabilidade para você é desigualdade de salário. Eu acho que desigualdades, né, no plural. Desigualdades em geral. A de salário é a que a empresa pode combater de imediato. Né? Porque é muito isso. Assim, a gente não consegue resolver todos os problemas dentro. Né? Uma pessoa só não vai resolver. Mas dentro da sua casa, o que você pode fazer? Né? Sim. Então, eu acho que é muito sobre isso, é mais sobre olhar para as possibilidades da companhia, sobre o que é importante ali para ela e sobre o que ela, de fato, tem o poder de fazer sozinha e depois com outros atores, do que a gente focar muito em questões que, às vezes, saem da alçada e dos próprios impactos que aquele negócio causa, sabe? Então, para mim, as desigualdades são um ponto de partida. Sim. E se dentro de uma empresa você pode começar diminuindo a financeira, por que não, né? É o mais legal. Bom, é um dos, né? Aí você fala de mulheres, você fala de etnias, você fala de que mais? Eu falo mais sobre a perspectiva de gênero, né? Que é o meu lugar, né? Como mulher, como LGBT, enfim. Então, eu falo da perspectiva de gênero. De etnia, raça e tal, não. Eu passo esse lugar para pessoas que representem essas questões. Né? Então, por exemplo, quando uma empresa tem uma necessidade de trabalhar muito a questão das pessoas trans, por exemplo, eu vou dar voz a uma pessoa trans. Não preciso ser eu, uma mulher branca, cisgênero, para falar disso. Né? Isso passa também por essa premissa das desigualdades.
Eu, como mulher branca, cisgênero, que tive uma educação, né, uma série de privilégios ao longo da minha vida, eu tenho um acesso diferente de pessoas que cresceram e viveram de uma outra condição. Então, acho que parte do meu trabalho também é dar voz a essas pessoas. Então, quando são questões ligadas a pessoas trans, é uma pessoa trans que eu vou indicar para falar. Quando são questões ligadas às pessoas negras, também vou indicar uma pessoa negra para falar. E assim sucessivamente, porque é a mesma coisa do reduzir o seu salário, né? Se eu não abro mão de ganhar um dinheiro palestrando sobre um tema que não preciso ser eu a palestrar, por que eu vou fazer isso? Né? Então, assim, eu tenho muito disso na minha atuação também. A parte que a gente tem que estar disposto a abrir mão um pouquinho desse privilégio para dar lugar para que outras pessoas possam ocupar os espaços que são delas, são legítimos para elas, sabe? Para onde está indo a sustentabilidade hoje, você acha, nas empresas? Eu acho que a sustentabilidade, em algumas empresas, ela está muito mal parada, né? Ela está sendo descontinuada, ela está sendo despriorizada. A gente vê que, né, se você pegar as ações voltadas a questões de diversidade, no último ano, elas despencaram dentro das companhias. Ainda é muito... Eu não sabia disso, é verdade? É verdade. É verdade, porque Conta assim... para mim essa história. A questão é que, assim, a sustentabilidade ela ainda é vista como um penduricalho. Sim. Ela ainda não está no melhor lugar que ela deveria estar, que é no cerne da estratégia do negócio. Porque é óbvio que se eu tenho uma empresa, eu não quero que ela feche. Certo. Se eu não quero que ela feche, eu preciso pensar sobre uma perspectiva mais macro e mais longeva do que ganhar dinheiro hoje e gastar amanhã. Isso a gente ainda tem muito poucas companhias pensando dessa maneira. Né? Você pega as empresas B, você pega algumas empresas que são criadas já... Explica para a gente o que é empresa B. Empresas B são empresas que pensam que os negócios podem ser forças para o bem. Então, você vai pensar o modelo de negócio sob outras perspectivas, que é uma perspectiva que não é baseada em desigualdade, não é baseada em só eu ganhar explorando você e você ficar mais pobre para poder ficar rica. Né? Então, é realmente quando a gente fala dessa nova mentalidade de fazer negócios, que a gente precisa para a gente poder, né, começar a equilibrar os danos que a gente já causou, essas empresas já nascem sob essa perspectiva ou começam a transformar os seus negócios a partir dessa perspectiva. E aí, nessas, você tem um posicionamento de sustentabilidade, que é onde ele realmente deve estar, que é como parte da estratégia de negócios. E você entende que está em crise? Não é que está em crise, é que a gente ainda tem muito poucas empresas que, de fato, trouxeram a sustentabilidade para a estratégia. Você tem muitas empresas trabalhando a sustentabilidade como algo ainda, como uma área satélite ao negócio. Da mesma forma que a comunicação, da mesma forma que, sabe? Então, eu tenho lá a área de sustentabilidade, que aí quando eu tenho uma saúde financeira que me deu o lucro lá que eu estava esperando na minha meta, eu repasso aqui uma verba e você pode fazer os seus projetos. Mas não é sobre projeto, é sobre estratégia. Né? Qual é a diferença? A diferença é que o projeto eu vou tratar o meu impacto ali, vou apoiar, vamos supor, eu tenho aqui uma verba e eu vou apoiar esse projeto aqui, Encontros com o Futuro. E aí eu vou atrelar isso à minha meta no ODS A, B e C, eu vou colocar isso... 17, que é o nosso aqui, mas enfim, vou pegar isso e vou atrelar várias coisas que eu assumi, de compromissos que eu assumi, etc. Mas, de fato, o que eu estou fazendo além de repassar uma verba para aqui, para o projeto? É óbvio que isso é importante, mas não é só isso. Não adianta eu repassar a verba para esse projeto e continuar explorando os empregados. Explorando os meus trabalhadores de uma forma que eu não precisaria, não cumprindo as minhas metas de redução, né, de mais diversidade no meu time, poluindo, impactando negativamente a minha questão, sem responsabilidade pela minha cadeia de valor. Entendeu? Então, quando eu tenho um olhar sobre o projeto, eu estou enxugando gelo. É óbvio que é melhor fazer isso do que não fazer nada. Ok, vamos. Mas não adianta a gente ficar só aqui. Né? E essa discussão, ela é a discussão de sempre na área, né? Porque é esse esforço de trazer realmente para o centro do negócio. E as pessoas que atuam nas áreas de sustentabilidade das empresas são, assim, pessoas que têm um esforço hercúleo de realmente fazer na medida do que dá. Lembra que eu falei contigo que a gente mira lá no ideal e faz o melhor possível? É muito sobre isso, né?
E aí cada um fazendo a sua parte. Eu lá dizendo e falando e trabalhando. E aí, por que eu gosto de estar desde a graduação? Porque essas pessoas são os gestores de amanhã. Sim. Então, se elas vêm com uma cabeça, se elas vêm com um entendimento diferente, se elas vêm com uma visão mais ampla, mais interrelacionada entre os conhecimentos e os impactos e o que precisa ser, a gente vai conseguindo avançar. Né? É o tempo que a gente deveria avançar? Não, hoje, com as urgências que a gente tem, com as mudanças climáticas, com tudo, a gente deveria estar mudando tudo agora. Mas a gente não vai conseguir mudar tudo agora, então, pelo menos, que a gente vá trabalhando para vir com uma renovação de mentalidade, realmente. Deixa eu fazer, o nosso tempo está acabando, deixa eu fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Se você tem, de um lado, a sustentabilidade, o ESG, em queda, como você diz, um declínio, você não está vendo isso aumentando, crescendo, e você tem os seus alunos aqui. O que você fala para os seus alunos de graduação? O que eu falei que declinou no último ano foram os investimentos em diversidade, tá? Um recorte muito pequeno. Perfeito. Isso é bom o saber. ESG, a sustentabilidade, as pressões vêm aumentando para que as empresas de fato tenham que se adequar, tá? Então, o contexto, para a sustentabilidade e para o ESG, ele é favorável. Ele é favorável. É favorável, porque a gente tem, de um lado, as pressões de clima, que botam em xeque o futuro de muitas indústrias. A gente tem, de outro lado, as pressões regulatórias, que vem aumentando. Então, a gente tem um nível de responsabilidade para as empresas aumentando muito. A gente tem legislações, a gente tem, né, a própria sociedade, o próprio consumidor mudando a mentalidade dele em relação a se para mim é tão difícil ganhar esse dinheiro, eu vou dar para você, que é uma pessoa que eu considero que é legal e que age dentro de valores que eu também acredito, ou vou dar para ele que é o oposto disso. Então, a gente tem um ambiente para sustentabilidade, para o ESG, que é muito favorável no sentido de aumento de pressões e aumento de demandas regulatórias, principalmente, tá? Mas a gente fica sujeito a essas questões. Apertou o cinto, é onde corta a verba. Sim. Mas também não dá para cortar tudo, porque tem esse ambiente, esse contexto que requer ação, tá? E é isso que eu falo para os meus alunos. Sabe? Basicamente Perfeito. É isso. Assim, se a gente quer realmente deixar alguma coisa um pouco melhor para quem está em volta da gente, a gente precisa mudar o nosso comportamento. E isso passa pelo conhecimento que a gente tem para poder, de fato, ativar as questões e as pessoas que a gente precisa para mudar. Cecília, muito obrigado. Foi fascinante. Uma grande liderança feminina, com certeza. Espero que possa voltar e atualizar a gente do andamento da sua consultoria. Não, foi um prazer. No ano que vem, tá? Foi um prazer. Passa tão rápido, né? A gente Passa, vai conversando e se deixar a gente fica o dia inteiro. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da minha atuação. Estou super à disposição. Nota 10. Obrigado.